O pastor Hélio falou sobre Hebreus 11 nessa noite, onde a igreja perseguida tem lá os seus servos, os seus líderes, e é uma realidade. Mas essa é uma obra do Senhor, do grande e poderoso Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, então, nós vamos ler versículo 32 em diante. Na minha Bíblia, o título está assim: Os muitos heróis da fé. Heróis que às vezes não têm uma coroa, que não têm dinheiro. Heróis que às vezes não têm um carro, não têm uma moto, não têm nenhuma casa. Às vezes o sapato está tão baqueado e está quase furando, às vezes furado, às vezes um sapato só. Esses são os heróis da fé, muitas das vezes. Há também heróis com BMWs, com Mercedes-Benz, com jato, com helicópteros, com várias mansões. Também há heróis assim. Mas nós vamos ver um tipo de herói nessa noite, no versículo 32 em diante de Hebreus capítulo 11, que diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, fossem aperfeiçoados. Amém? Pode fechar sua Bíblia, senta um pouquinho, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Embora tudo que nós vimos hoje, o Senhor falou conosco, porque eu creio que nós que servimos ao Senhor, de ver esse tipo de coisa, se realmente nós não ficamos incomodados com isso. Só se uma pessoa realmente não tem amor a Deus, ou ainda não se encontrou, ou
sua mente talvez esteja em outros lugares, mas não em Deus, não na igreja, não na família, não no seu próximo. Porque realmente as pessoas que têm a sua mente lá fora no mundo, em pensar só em si mesmo, sabe? Pessoas prepotentes, pessoas orgulhosas, pessoas que só querem o bem para si mesmo. São pessoas que precisam de ter um encontro com Deus. São pessoas que precisam realmente, sabe? Dizer para Deus: olha, eu sou miserável, eu sou cego e eu sou nu, e eu preciso do Senhor na minha vida. E infelizmente essas pessoas estão aí fora. São às vezes nossos vizinhos, são amigos da faculdade, são amigos do trabalho, são pessoas que às vezes nós andamos, às vezes falamos, às vezes cumprimentamos. São pessoas assim. Mas nós que servimos ao Senhor, que entregamos a vida a Deus, que falamos um dia para Jesus: Senhor, eu quero te aceitar como o único e verdadeiro Salvador, e eu entrego hoje a minha vida nas tuas mãos, e faça o que o Senhor quiser da minha vida. Mas nós que fizemos essa confissão, nós que chegamos a este ponto, quando nós encontramos, quando nós vemos coisas assim, quando nós pregamos, quando nós, sabe, nós ficamos assim: olha Deus, o que será que eu posso fazer? Estou aqui à disposição, mas o que eu posso fazer? O diabo, ele se levanta com uma fúria terrível contra nós que aceitamos a Jesus. No Brasil nós temos lutas, como foi mostrado aqui no vídeo. Aqui na vizinhança, pessoas são abusadas sexualmente. Jovens, adolescentes, mulheres são forçadas a manter relação com seus maridos. Maridos ignorantes que não perdoam e que fazem da mulher uma escrava. Homens que são enganados. Está lá fora coisas terríveis, o inimigo tem usado isso. No Brasil nós sofremos também, e temos muitas dificuldades. Sabemos que o diabo, ele tem trabalhado em todos os lugares. Na Índia ele tem trabalhado, na Coreia ele tem trabalhado, no mundo inteiro ele tem trabalhado. A Bíblia diz que ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir. E é isso que ele está fazendo. Ele não perde tempo, ele continua e continua e continua. E há uma organização diabólica para invadir o mundo, para matar pessoas, para destruir casamentos, para acabar com as igrejas. Se tem uma coisa que deixa o inimigo muito irritado, é um povo que clama o nome de Jesus Cristo. Se tem uma coisa que incomoda Satanás, é uma igreja séria que se reúne para falar do amor de Deus. Se é uma coisa que incomoda o reino das trevas, são pessoas que se levantam, mesmo quando vão perder a vida, se levantam para levar a obra do Senhor, para levar cura, para levar a palavra. E o que ele vai fazer, o inimigo? Ele vai trabalhar. No primeiro século se inicia com Jesus Cristo, e Jesus preparou uma igreja, Jesus preparou homens para continuar a obra do missionário Jesus também foi muito difícil. Foi rejeitado pelos seus irmãos, pela religião, foi rejeitado por muitas pessoas. O Filho do Deus Altíssimo desce do céu, encarna-se como um homem, humilhado, na humilhação, começa agora a sofrer aquilo que qualquer homem carnal humano sofre. Ele se esvazia da sua glória, dos seus atributos de um ser divino, da onipotência, da onisciência, da onipresença. Ele se esvazia, ele vem como homem. Ele é levado ao deserto 40 dias e 40 noites, com fome, jejuando e batalhando com o diabo. Ele sai para pregar as boas novas. Ele vai em todo lugar, na Galileia, ele vai em todos os lugares das regiões de Nazaré, e começa a falar da obra que Deus tem para os homens. E os homens o rejeitam, os homens cospem em seu rosto, e os homens lançam ele para fora da cidade para apedrejá-lo. O Filho do Deus Altíssimo, que antes de todas as coisas, antes de eu ser formado e você ser formado, antes de ter o céu e a terra, as nuvens, tudo, ele já estava com o Pai.
semelhança. Adão foi feito como Deus é. Adão foi feito com um livre-arbítrio, com uma decisão de escolha. E foi falado para Adão: não toque nessa árvore, não coma desse fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Porque no dia que você comer, uma maldição vai vir sobre as suas costas. E a humanidade vai sofrer isso. Mas Adão foi lá e desobedeceu. Deus não brincou com Adão. E Adão amaldiçoou a terra. Nós fomos condenados à morte. Nós nascemos, nós ficamos jovens, e nós ficamos velhos, e nós morremos. Às vezes alguns vão antes da hora, entre aspas, né? Porque na verdade nós pensamos assim: morre quem está velho já. Mas um jovem de 15 anos não é para morrer agora. Mas jovens de 15 anos são assassinados com um tiro na cabeça. Jovens de 16 anos são assassinados com um tiro nas costas, com um tiro no peito. Jovens de 16, de 17, de 20, de 30 anos são atropelados. Batem uma moto e morrem, batem um carro e morrem. São acometidos de doenças terríveis sobre o seu corpo, um câncer. Infectados pela HIV e morrem. A maldição veio sobre o homem. Mas Deus olhou para tudo isso e Deus, sabe, com o seu amor grande, o amor grande de Deus, o amor tremendo do Senhor da glória, que não fez o homem para sofrer, que não fez o homem para viver chorando, que não fez o homem para viver em amargura, não. Deus nos fez, aleluia, para sermos templo da sua adoração. Deus nos fez, aleluia, para desfrutarmos, aleluia, da sua glória. Mas uma coisa aconteceu de ruim, e hoje nós estamos aqui. Quantos parentes nós já perdemos? Quantos amigos nós já perdemos? Quantos jovens através das drogas nós já perdemos? Quantos traficantes já mataram? Quantos traficantes já foram mortos? Quantas prostitutas já foram mortas? Quantas famílias já foram destruídas? Quantas separações a morte já nos fez? Tirou aquele amigo, tirou aquela amiga, tirou a minha avó, tirou o meu avô, tirou o meu parente, tem tirado os nossos parentes, a morte está aí. Mas na terra veio um homem chamado Jesus, Filho do Deus Altíssimo, e o seu nome é Emanuel. E ele veio sobre essa terra, pisou lá em Jerusalém, e ele foi morto, ele foi crucificado, mas no terceiro dia ele surgiu da morte, ele foi ao inferno, antes da ressurreição, tirou da mão de Satanás a chave, aleluia, voltou para os seus discípulos, e os seus discípulos o reconheceram, e viram ele num corpo glorioso, e viram ele ainda 40 dias com os seus discípulos. Sabe o que ele fez? Ele andou, ele ensinou os seus discípulos: vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que caminhar dessa maneira, porque eu vou para a glória, mas vou mandar o Consolador, Espírito Santo, e este Espírito Santo estará convosco. Aplauda ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Estevão estava sendo apedrejado. Os discípulos estavam em volta olhando o apedrejamento de Estevão. Estevão foi um dos 7. Um dos 7 a qual foram escolhidos pelos apóstolos para ser um diácono da igreja. E o diácono teria que ser cheio do Espírito Santo. E Estevão foi colocado o nome dele nessa reunião, porque todos viam que Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. E este Estevão foi pego por pessoas, assim como nós vimos nessas imagens. Eu estou falando do primeiro século, na época de Cristo Jesus, contemporâneo de João, contemporâneo de Pedro, contemporâneo de Barnabé. Estava ali agora em uma volta dele, homens com pedras nas mãos para o apedrejar,
E o apedrejaram, meu irmão. O mataram através de pedras. Assim como o desejo dos homens era apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério. E os discípulos, em volta de tudo aquilo, eles como homens, eles temeram. Eles como homens, eles que tiveram que tomar uma decisão. E a decisão que eles tomaram não era a decisão que outra hora eles iriam tomar. Não, mas diante da situação, eles tomaram uma decisão. E a decisão era de fugir, de se espalhar. Porque eles se assustaram com a morte de Estevão. E um olhou talvez para o outro e falaram e comentaram, se não olharam na sua mente, no seu coração, uma palavra ficava na sua mente, uma palavra soava nos seus ouvidos. Aleluia. O próximo será você. Talvez o próximo será eu. E a Bíblia diz que eles se espalharam. Cada um foi para um lugar, olhando como uma mente humana, olhando como um homem, olhando como uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa criteriosa. Era o correto, tinha que fugir. Olhando como uma mente humana, chegávamos a uma conclusão de que acabou a igreja, foi exterminada os discípulos de Jesus. Agora ninguém mais vai falar, porque se abrir a boca vão morrer. E quando viram os discípulos fugindo e indo embora, talvez no outro dia na cidade, ou comentava-se um com o outro e falavam: cadê os discípulos? Cadê aqueles malucos, os loucos que falavam de Jesus? Cadê aqueles que viviam reunindo, batendo palma, tocando violão e cantando e dando glória a Deus? Cadê? Não estou vendo ninguém aqui. Talvez na mente humana acabou. Foi apenas uma história bonita de que um homem morreu na cruz, ressuscitou, foi para a glória, mas acabou. Aí que veio o engano da mente humana, aí que veio o engano de Satanás, porque é aí que a glória do Senhor foi expandida, é aí que os discípulos foram espalhados. E se tem uma coisa que mexe com Satanás, é um crente fervoroso. Sabe por quê? Porque é um crente que fugiu, talvez porque estava com medo da morte. Quando ele está em um certo lugar, ele não consegue ficar com a boca fechada, ele não consegue se conter. Logo ele começa a falar de um Jesus maravilhoso. Logo ele começa a falar do Filho do Deus que desceu da glória. Logo ele começa a falar do cego que teve visão. Logo ele começa a falar do aleijado que andou. Logo ele começa a pregar. E logo toda a nação está convertida pelo poder do nome de Jesus Cristo. Quem pode parar o servo do Senhor, cheio de poder, cheio de unção? Não para, não tem como parar. Ele dá um jeito de qualquer maneira de entrar em qualquer lugar, mesmo que é proibido, ele entra. Deus o coloca lá e ele faz a obra do Senhor, ainda que a vida dele, ele vem pagar com a vida. Ele vai, porque a oferta de Jesus, meu irmão, era uma oferta assim: venha após mim, e eu vou os tornar pescadores de homens. Não vamos lá pescar peixe, não vamos mais pegar peixe, vamos pegar homens, almas para o meu reino, para a minha glória. E a promessa era: todos vocês, se fizerem a minha obra, estará comigo lá na glória. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Aí talvez eles estavam pensando: peraí, então quer dizer que eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou falar de Jesus, mas de repente alguém pode me prender, me matar, e a promessa é morar na glória, no céu. Então significa que eu vou morrer, vou ficar longe da minha família, longe do meu filho, porque eu morri.
Não sei se eu lá no céu vou ter contato com eles, vou falar com eles, não sei. Então quer dizer que essa é a proposta de Jesus? Eu ganhar a alma, eu morrer e ficar com ele na glória? Essa era a proposta de Jesus. Aleluia. Esta é a proposta que eu tenho para a minha vida. Essa é a minha promessa que ele me ofereceu. E eu estou à disposição do meu Senhor Jesus. Porque vale muito mais ganhar alma para o reino dos céus do que toda a riqueza deste mundo, do que toda a glória que este mundo tem para me oferecer. Poderia andar com uma Ferrari, ter muito dinheiro, ter várias casas, andar de avião para lá e para cá e conhecer vários países, várias culturas, comer do bom e do melhor, mas um dia eu vou morrer e como eu vou chegar diante do Senhor? Que vale mais a pena? Eu às vezes ficar sem tudo isso, mas ser um servo fiel e verdadeiro, chegar diante do meu Senhor com o braço cheio, com a mão cheia, caindo no chão diante de Jesus Cristo, de tanta obra maravilhosa que eu fiz, aleluia, e o Senhor chegar e dizer para mim: meu servo justo e fiel, senta aqui do meu lado, porque tem um galardão tremendo para você. Ah, isso é loucura, apóstolo. Não, que conversa é essa? Não quero isso para mim não, eu quero outra coisa, eu não quero isso. Aleluia! Por isso que nós entendemos essas pessoas, sabe, sendo mortas, apedrejadas, tomando paulada na cabeça, o pastor apanhando de jovens, adolescente, e está ali aguentando tudo aquilo. Por isso, às vezes que nós que servimos ao Senhor, passamos por coisas tão delicadas em nossas vidas, que se for o homem, nós tomamos atitude humana, mas como nós somos servos do Senhor e em nós habita o Espírito Santo, nós tomamos a atitude que no começo nos espanta, mas depois a gente começa: eu tomei tal atitude porque o Espírito Santo habita em mim. Atitude de perdoar, atitude de olhar nos olhos de uma pessoa talvez que te ofendeu, ou talvez que matou um parente seu, ou talvez que te perseguiu, ou talvez que te humilhou de tal maneira que tirou o teu emprego, tirou o seu salário, você deve até morar na rua, passar fome, passar frio, mas você conheceu esse Deus que transforma o coração, que mexe com a alma. A sua palavra é uma palavra que corta dos dois lados, entre medula e osso, aleluia! E aí você é convertido, você é cheio do poder de Deus, e você encontra aquela pessoa que fez isso com você, e você é capaz de amar, abraçar, olhar nos olhos e continuar a sua vida. E são esses que o mundo não é digno de nos receber. São estes homens que o mundo não é digno. Este mundo não é digno de ter recebido o meu amado Jesus Cristo. Este mundo não foi digno e nem é digno que Isaías colocou os seus pés sobre este mundo, sobre essa terra. Não é digno que Moisés, que Salomão e que tantos profetas, homens de Deus, andaram para este mundo, andaram para esse lugar, falando do amor de Deus, levando o homem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Mas pelo contrário, esse mundo se levantou contra estes homens que queriam só o bem. Cristianismo é uma religião do bem, é uma religião que prega amor, é uma religião que prega perdão. Constantino viu logo isso, e diante do caos que ele vivia, ele abriu as portas para a igreja. Então vamos fazer o seguinte: vamos acabar com o paganismo, com todas as outras religiões, com o ateísmo, todas as outras, e vamos fazer uma religião forte e única. O cristianismo será a religião, e através dela nós vamos. Ele viu que o cristianismo era algo bom, então ele deu poder não para o cristianismo, mas para os homens. E os homens que agem de forma humana, que agem com o coração, que agem com a mente humana, ele destrói às vezes aquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas o homem que age com o
coração do Deus eterno, o homem que age com a mente do Deus vivo, o homem que age de uma forma espiritual. Ele não destrói as coisas que Deus deu em sua mão, pelo contrário, ele faz crescer 3, 4, 6, 9, 10, 15, 30, 100 vezes mais. Porque antes de qualquer coisa, antes de tomar um passo, ele primeiro vai orar, ele primeiro vai pedir para Deus: Senhor, eu faço isso, eu não faço, Senhor, é da tua vontade ou não? Se o Senhor estivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? Ele ia para a Bíblia, ele ia ler a Bíblia, ele ia aprender através da Bíblia, dos discípulos, dos apóstolos, dos profetas. Ele ia jejuar, ele ia entrar num propósito de oração, para que Deus mostrasse para ele qual a posição que ele tinha que tomar. E os homens que tiveram o poder não foram assim. Foram homens carnais. E a igreja que foi dada de poder, os homens que foi dado de poder, porque a igreja, ela tem o poder, não é humano, é divino, é do céu. O cristianismo tem um poder sobre a tua mão, o cristianismo tem um poder no seu lábio, na sua boca, na sua língua. E quando ele fala, e quando ele declara palavras proféticas, acontece através da fé. Nós lemos os heróis da fé, nós lemos sobre esses homens que passaram por tantas coisas neste mundo, mas foram heróis. Hoje tem uma Bíblia Sagrada, e hoje nessa Bíblia Sagrada, que foi escrita às vezes, sabe, por homens não comuns, mas homens especiais, escreveram aos muitos heróis da fé, aos muitos heróis da fé. Quando chegamos na glória também, há um dedo apontado para nós, e há um dedo, e há uma boca que vai falar: está aqui também um herói da fé, está aqui também uma herói da fé, está aqui também um herói da fé. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Brasil, país maravilhoso, um país que está mudando para se tornar um país cristão, um país cheio de homens e de mulheres ousados da parte de Deus. Mas como Jesus falou, vamos orar ao Pai da seara, porque ainda os trabalhadores são muito poucos. Poucos, porque muitos ainda estão com o seu coração não totalmente cheio de Deus. Ainda o seu coração está dividido entre o mundo e entre Deus. O jovem que não conheceu o mundo quer sair para conhecer o mundo. Aqueles que conheceram o mundo querem vir para a igreja. E no meio da igreja há pessoas com o objetivo de servir a Deus de forma digna, de forma sincera, e pagar o preço que tem que pagar. Aqui ninguém vem com espada, com revólver, ainda não, porque vai chegar um dia que isso vai acontecer aqui nessa nação. Quando chegar a grande tribulação, a escatologia nos ensina, haverá uma perseguição ainda maior dessa que vocês viram agora nesse filme. Haverá uma perseguição ainda maior daquela que nós vimos no início do cristianismo. Haverá uma perseguição ainda maior do que essa. Está para acontecer. Não vai demorar não. Chamada de a grande tribulação. Senhor, agora nós não estamos nessa época. Agora nós estamos num país livre para adorar e servir a Deus, para cantar e bendizer o Senhor, glória a Deus, para sorrirmos e nos alegrarmos diante de Deus. Mas no nosso meio ainda há pessoas que estão com o coração dividido, e o Senhor manda lhe dizer nessa noite: escolha um lado. Um lado você tem que escolher. Escolha o lado que está só para Deus, ou escolha um lado que
que está só para o mundo. Não tem como você ficar dividido. Vamos escolher um lado e vamos repreender essa outra parte e deixar na mão de Deus, para que Deus venha purificar, para que Deus venha trabalhar, para que Deus venha nos tornar verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Porque quando nos tornamos verdadeiramente servos do Deus Altíssimo, nós estamos prontos para fazer a obra do Senhor. Nós estamos prontos para trazer o dízimo, para trazer a oferta, porque eu estou vindo com os meus passos, estou vindo com o meu dinheiro, mas o meu coração não está machucado, não está magoado com ninguém, eu não estou com raiva de ninguém, então eu estou livre para trazer o meu dízimo, livre para trazer a minha oferta, como foi ministrado hoje nessa noite. Livre para subir aqui, pegar esse microfone e cantar, e louvar, e tocar o meu instrumento. Livre para pôr a Bíblia debaixo do braço e não ter vergonha das pessoas dizer: ah lá o cristão, ah lá o tal pessoa, ah lá o tal irmão. Livre das piadinhas, livre de tudo. Livre para chegar em qualquer lugar e dizer: eu sou um homem de Deus, e como um homem do Deus vivo, eu tenho uma palavra abençoada para você nesta noite. Livre para chegar diante do enfermo, levantar a mão e dizer: enfermo, em nome de Jesus, receba a cura, porque Deus me deu autoridade. Livre para chegar diante de uma pessoa possessa de demônio, bater o pé e dizer: demônio, saia em nome de Jesus Cristo. Livre para adorar o Senhor, livre para fazer a obra do Deus vivo. Livre para pegar o microfone, subir no altar de Deus com uma vida digna, sem mancha, com um passado bonito, que as pessoas olharem e ver: conheço a vida deste homem, não é de agora, e é uma vida de honestidade. Livre para estar na direção de uma igreja, livre para levar ovelhas, conduzir ovelhas aos tronos do céu, da glória do Senhor. Livre, como esses homens da Índia que foram mortos, mas eram livres. Daquele pastor apanhando, mas era um pastor livre. Livre como Isaías, que foi cerrado no meio, no tronco de uma árvore oca, mas ele era livre. Livre como Estevão era, sendo apedrejado, mas olhando para o céu e dizendo: vejo o meu Deus da glória, preparado, pronto para me receber. Livre para, ainda em angústia, ainda entre trevas, ainda entre golpes de pedras, livre para levantar a voz e dizer: eu amo ao meu Senhor da glória. Livre para encontrar no mundo inteiro pessoas sem liberdade, mas lá no coração dessas pessoas elas são livres. São livres, jovens numa cadeia, presos, mas na verdade eles são livres, porque aceitaram a Jesus Cristo. Glória a Deus. Senhor. Que hoje você, no nome de Jesus, através dessa palavra, através de tudo que aconteceu aqui, Glória a Deus, Pai. isso venha te sensibilizar, sim. E você comece a pensar: será que vale a pena eu ficar a minha vida inteira e não fazer nada por ninguém? Será que vale a pena eu ficar aqui olhando só para os meus problemas, se o meu irmão com um problema e eu não fazer nada por ele? Que nós viemos meditar nessa noite, neste culto, no dia da igreja perseguida no mundo inteiro. Que nós vamos dizer para Deus: olha, Senhor, ser sincero, eu não tenho coragem de ir lá para aquele lugar, mas eu posso ajudar através da minha oração. Aleluia. Ou talvez eu possa ajudar através do meu dinheiro, para levar o missionário, para levar o apóstolo. Se ele tem coragem, isso é um problema dele. Eu não tenho, Senhor, essa coragem, mas eu quero abençoar, eu quero ajudar de alguma forma. Glória a Deus. Que nós, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, venhamos olhar para essa realidade. Glória a Deus. Eu concordo com o evangelista Isaac.
quando eu voltar essa viagem, eu vou voltar, mesmo sabendo, porque eu estudei através de livros, de conversar com professores de teologia, de participar em classes de aula, e de fazer vários cursos de teologia, envolvido em classes, envolvido com mestres. Eu sei de muita coisa, mas ainda eu não senti na pele. E quando eu voltar, depois que você sente na pele, você vai ter uma outra perspectiva. Você vai ver de uma outra maneira muitas coisas. E eu quero que a igreja de Cristo, todos vocês aqui, foi dado um envelope branco para vocês pegarem. Talvez algum... Ok, pastor, por favor. Vem agora não. Ainda, talvez alguém aí não quis pegar, porque não tem dinheiro. Já gastei muito esse mês. Já teve a campanha do Apóstolo Anton, teve a campanha do Gelson Beck, agora mais uma coisa. Não aguento. Talvez você tenha vários problemas financeiros. Eu vou contar algo para os irmãos. Se eu fosse um homem milionário, rico, eu ia continuar ainda a pedir para a igreja, a ensinar a igreja a ofertar, a trazer dízimo e a abençoar missões. Aleluia! Aí talvez algum de vocês não pegarem envelope, porque vocês estão com esse tipo de pensamento. Se você não pegou, no nome de Jesus Cristo, eu não quero forçar a barra de ninguém, mas eu estou tentando lhe mostrar a responsabilidade de nós abençoarmos outros países e os nossos vizinhos que estão aqui do nosso lado, que também têm sofrido. Se você pegue este envelope, mas pegue ele com uma outra visão. Esse envelope é um valor que eu vou colocar e eu vou mandar através da minha ajuda, ou de R$1, ou de R$10, ou de R$500, ou de R$1.000, não importa. Você, no seu coração, você olhar para esse envelope e falar: eu estou colaborando para a obra de Deus no mundo. E através deste valor, eu aposto está indo para esse lugar. Lá nos Estados Unidos, os irmãos da igreja americana já estão sabendo que eu estou indo lá para levantar um valor para eu estar indo para a Índia. Eles são um pouco diferentes da gente, a cultura. Lá eles têm dinheiro, lá eles têm condições. E quando eles encontram pessoas sérias, quando eles encontram pessoas verdadeiras, que amam a obra, eles investem financeiramente, porque eles sabem que estão abençoando outras vidas em outros lugares do mundo. Embora lá também, na América do Norte, também tem problema, também tem gente com dificuldade, mas eles não estão olhando apenas para o problema deles, eles estão olhando para os problemas dos outros também. Então lá, os irmãos já estão sabendo que eu vou chegar lá com um objetivo. Eu vou pregar a palavra, eu vou orar, eu vou. Mas eles estão sabendo que eu vou estar indo para tal lugar e eles vão ajudar essa minha viagem financeiramente. Aqui eu estou sendo franco com os irmãos, aberto. Estou indo primeiro para os Estados Unidos. Vou levantar um valor para depois ir para a Índia. Com esse valor aqui eu poderia ir para a Índia, voltaria, ia para a América, ia precisar de mais valor. Então vamos fazer o contrário, vamos para lá, porque lá tem irmãos que vai abençoar. Então vou para a Índia sem, porque não tenho condições.
e depois volto futuramente nos Estados Unidos para mostrar o trabalho que foi feito lá. Aleluia. Honestidade, sinceridade. Aleluia. Lá vou mostrar foto da igreja, vou mostrar a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, o que eu tenho e o que eu não tenho. Honestidade. Aleluia. Não vim aqui pegar dinheiro para colocar no meu bolso e desfrutar, não. Vim para fazer a obra do Senhor. Então, se tem alguém aqui no nosso meio que não pegou esse envelope, pegue, irmão, no nome de Jesus. E não fale, não tenho condições, não diga isso. Porque você está sendo pessimista, falando dessa maneira. Mas seja ousado no nome de Jesus Cristo. Eu vou abençoar a vida do meu apóstolo, a viagem dele, para ele não sofrer, para ele não ter nenhum tipo de problema lá. E tenho certeza que Deus vai me honrar financeiramente. Tenho certeza que quando ele estiver lá, eu estarei lá com ele também, fazendo a obra do Senhor. Não quero envergonhar ninguém e falar, levanta a mão você que não pegou, porque talvez você não prestou atenção no que foi falado aqui, porque talvez você ficou conversando, ou porque talvez você foi no banheiro logo na hora que a irmã deu os envelopes. Mas então agora que eu estou falando desta maneira, você procura a diaconisa Cida, que é a tesoureira da igreja, que veio aqui na frente, foi apresentada pela pastora Fernanda, e fala, diaconisa Cida, me dê um envelope porque eu não peguei. Amém, irmãos? Amém. Vamos levantar em nome de Jesus Cristo.